Amada igreja, com a paz do Senhor, eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui hoje cumprindo um propósito que eu fiz com Deus, de poder dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu agradeço ao pastor por essa oportunidade, mas agradecer imensamente a Deus. Quando o irmão Fabiano falava aqui, cada palavra que ele falava passava um filme na minha cabeça, de tudo que Deus fez na minha vida. Depois, quando eu vi Isabelle sentada aqui, eu falei assim: Deus me colocou no dia certo para poder vir aqui, para falar que o mesmo Deus que nós sempre estamos lendo a Bíblia é o mesmo Deus de hoje, que opera milagres, e operou milagres na minha vida. Se eu for dar o testemunho do que Deus já fez na minha vida, pastor, eu vou passar a noite toda aqui glorificando a Deus. Mas uma coisa me chamou muita atenção quando o Fabiano falava aqui, o irmão Fabiano, o tempo de Deus. Nós às vezes queremos acelerar o tempo, mas tem que ser sempre ao tempo dele. E a minha história começa há 12 anos atrás. 12 anos. Eu tenho 2 lindos filhos, Wendel e Milena. Eu vou até dar o testemunho aqui do início da Mila. A Mila, quando nasceu, ela tem 19 anos hoje, nasceu surda. E eu me lembro que ela nasceu 18 de dezembro. E eu estava de serviço no dia 31. E o meu chefe me liberou, falou: vai para casa, rapaz, você está cabeça cheia. Eu falei: rapaz, eu sou policial militar. Eu sou policial militar. Eu estou deputado, sou policial. E eu me lembro que ele falou assim: rapaz, vai para casa, você está com a cabeça cheia. E eu me lembro que sempre olhando para minha filha, a porta batia, olhava para ela para ver se ela tinha uma reação. E naquele dia 31, os fogos explodindo, eu olhava para ela, nem um piscar de olhos. Mas Deus, como sempre, opera milagre. Hoje escuta melhor do que qualquer um aqui. Para honra e glória de Deus. Mas o maior testemunho da minha vida, além desse da Mila, foi do Wendel, do meu filho. Há 12 anos atrás, eu me lembro que chegando em casa, o meu filho reclamou de uma dor. Pai, meu coração está doendo. Sentindo uma dor no peito. Eu falei: filho, vendo o que, rapaz? Garoto sadio, 10 anos de idade, nadava, jogava bola, fazia tudo normal. Tudo que uma criança faz. Vamos ali no posto de saúde do Pilar. Levei ele no posto, bateu um raio-x, fez exame, nada, profenidezinho. Nossa, já foi torto para casa. Passaram-se uns 2, 3 dias. Pai, estou com uma dor no dedo do pé. E assim, cada dia ele tinha dor num lugar. Levava no posto, não tinha nada, levava, não tinha nada, levava, não tinha nada. E foi passando o tempo, e a gente não conseguia diagnosticar a doença, o que era. Mas tudo muito brando. Um belo dia, eu olho para ele, o nariz dele sangrando. Eu falei: que isso? Corri para o posto, levei para outros hospitais. E simplesmente ele não respirava mais pelas vias respiratórias superiores. Ficou todo acometido. E aí acendeu a luz vermelha. E o desespero. Eu já não sabia mais o que fazer, levei em vários lugares. E a cada dia o Wendel foi definhando. A cada dia ele foi ficando mais magro, sem condições. E eu me lembro que foi passando tanto tempo, mais ou menos assim, vamos dizer que é um tempo relativamente curto, mas mais ou menos aí uns 4 meses a 5 meses, e o Wendel já não andava mais. Um garoto normal, tinha uma vida totalmente normal. E eu desesperado, sem saber o que fazer. Eu quero falar para você, Isabelle, que Deus pode todas as coisas. E o meu irmão me chamou e falou assim: maninho, vamos levar ele para a igreja. E eu congregava, estava congregando ali já nessa época. Eu não era evangélico, mas eu frequentava a igreja. E eu me lembro que o pastor colocou toda a igreja em oração. Era exatamente o pastor Amós. E botou a igreja em oração todos os dias.
E foi muito importante. E aí nós fomos para a igreja, meu irmão até me convidou. E uma coisa me marcou quando eu vi meu filho tão ágil. Entrando na igreja, no colo do meu irmão. Não conseguia mais andar. Naquele dia, o pastor falou: olha, eu vou ler um versículo bíblico, vou lançar uma palavra de cura. Quem tiver fé, abrace, agarre, pegue. E ele falou em Marcos 10, 27, que diz: Jesus, olhando para eles, disse: para o homem impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu falei: essa é minha, essa é minha. Eu olhava para o meu filho com aquela pilastra ali, na igreja tinha uma pilastra, meu filho ali com náuseas, e eu chorava como uma criança, porque dói. Mexe contigo, mas não com o filho, porque dói muito. Quando é que a gente já é difícil, mas com o filho é muito duro. Mas eu sempre fui um homem de muita fé, apesar de naquela época não ter passado pelas águas, ter batizado, mas eu sempre coloquei Deus à frente em tudo que eu fiz na minha vida. Voltei para casa, batista, às vezes não tem muito hábito de subir um monte, mas eu, chegando em casa, subi com as crianças, falei: eu vou buscar a cura do Wendel. Eu subi um monte, clamei ao Senhor, falei: Senhor, me direciona, eu já não sei mais o que fazer. Irmãos, eu já tinha feito tudo que o homem pode fazer. Nessa época, eu não falo de política no púlpito, e nessa época eu estava vereador, e eu conhecia muitas pessoas, muitos pastores, muitas pessoas influentes, e eu tinha tentado de tudo: equipe no Saracuruna, junta médica no Moacir, no infantil, nos postos, em locais particulares, no plano de saúde, na médica dele, e ninguém conseguia diagnosticar a doença do meu filho. Ele fez diversos exames e ninguém conseguia achar. Ressonância, tomografia, exame de sangue, tudo vocês possam imaginar, tudo. Eu parei a minha vida e centrei no meu filho, como eu tenho certeza que a senhora está fazendo com a sua filha. E a senhora sabe o que eu estou falando. Só quem passa é que realmente sabe. E eu me lembro quando Deus tocou no meu coração e falou assim: vai para o fundão. E quem conhece sabe que você não vai para o fundão sem um conhecimento, ou sem um encaminhamento, ou pelo X-Reg, o que seja. Mas Deus falou assim: vai. E eu fui. E eu me lembro quando eu cheguei lá, eu falei assim: Senhor, como é que eu vou entrar ali? É um hospital federal, vereador não vai mandar em nada ali, não vai chegar, não vai dar carteira, não vai fazer nada. E eu olhei e vi um senhor na portaria. Eu falei: meu amigo, você me ajuda? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que alguém olhe o meu filho. Ele: rapaz, não é fácil não. Eu comecei a conversar com ele, bater um papo. Ele: eu vou te ajudar. E naquele dia Deus já tinha preparado tudo. Naquele dia tinha a médica exatamente que poderia diagnosticar a doença dele, uma reumato, uma doença reumatológica, chamado granulomatose de Wegener, uma doença raríssima.
E eu me lembro que meu filho sentado, de repente ele falou assim: pai, eu vou ficar internado. E eu olhei aquilo e falei: Senhor. Meus irmãos, meu filho ficou internado ali. E eu me lembro que no momento que estava lá para começar a fazer uma investigação de que doença era aquela, eles pegaram uma seringa mais ou menos como esse microfone, cheio de água, e tinha que limpar toda a via respiratória dele superior. Já entrou numa piscina e entrou água no seu nariz? Na praia? Você imagina com um jato para poder limpar todo aquele sangue que estava coagulado. Meu filho gritava: pai, você não está vendo não, pai? Eles estão me matando. Desculpe, irmãos, porque isso passa como um filme. E eu volto tudo. E tinha que ser forte, segurando meu filho, gritando. Mas eu tinha que estar ali ao lado dele. E toda noite eu passava com meu filho ali, pastor. E eu me lembro ali que no 7º dia, mais ou menos, 6º dia, eles chegaram até mim e falaram assim: pai, daqui a 15 dias nós vamos dar o diagnóstico da doença do seu filho. Eu falei: 15 dias ele já morreu. Eu vivi muito dentro de hospital, então eu vi a evolução das pessoas. E eu falei: onde é que está os exames? No laboratório na Ilha do Governador. Fui para esse laboratório, era uma Copa do Mundo. Então todo mundo se volta, que nem o senhor acabou de falar aqui, né? Se volta, esquece de tudo. E eu me lembro que eu entrei no laboratório, era jogo do Brasil. Eu falei: pô, vocês estão vendo um filme, meu filho está morrendo. Pelo amor de Deus, me ajuda. E como sempre tem uma alma caridosa, amável, uma senhora me abraçou: paizinho, vem cá, eu vou te ajudar. E me ajudou. Ela falou assim: hoje eu mando alguns exames e com 2 dias eu mando o principal, que era exatamente o que iria diagnosticar a doença dele. Exame de sangue ele fez diversos, mas ele precisava de um que era o ANCA. E aí eles chegaram e falaram: ó, 9 possíveis doenças. E eu falei certinho qual seria. E a doutora falou assim: você não sabe nem o que você está falando. Eu falei: meu Deus. Irmãos, na 7ª noite, meu filho sempre me perguntava assim: você não dorme não, pai? Eu falei: lógico que eu durmo. Mentira, você sempre está me olhando para mim. Não, pai, não dorme não. Realmente eu ficava a noite toda olhando para ele. E eu me lembro que de repente ele começou a ficar ofegante, respirando. Eu chamei a enfermeira chamou a médica, vieram vários médicos. E os médicos vieram, bateram o raio-x, me chamaram e falaram: olha, ele perdeu o pulmão direito. Uma hemorragia no seu pulmão direito. Eu falei: Jesus. E eu me lembro que eles vieram com uma máquina chamada BiPAP. Nossa, aquilo me matou. Um aparelho que força a respiração, você usa uma máscara. Essa máscara é como um martírio para mim, pastor. Ele usou tanto tempo que cortou o rosto dele. E no dia seguinte eles me chamaram e falaram: precisamos transferir o Wendel. Falei: tudo bem, para onde? Para o CTI. Ele precisa ser entubado. Eu falei: tá bom, leva para o CTI, mas nós não temos vaga. Irmãos, o maior erro que um homem pode cometer é confiar no homem. Ele tem que confiar em Deus. Quem me direcionou para o fundão? Deus. Eu não poderia ter usado o meu conhecimento e pedido várias pessoas, como até fiz. E eu me lembro que eu peguei o telefone, liguei para um político e falei assim: meu amigo, você perdeu um filho. Não me deixe perder o meu.
por favor, me ajuda. Eu já não consegui falar mais nada. Nada. Irmãos, que sofrimento. Mas ao mesmo tempo eu parei e falei assim, espera aí, eu estou recorrendo ao homem, eu tenho que recorrer a Deus. Dobrei o meu joelho e comecei a orar. Falei, Senhor, me direcione. E vieram vários políticos, médicos, tomaram aquele hospital. Mas eu falei assim, não, Senhor, é o Senhor que vai estar à frente, não é o homem. E eu me lembro que eles começaram a discutir. E eu falei assim, olha só, o que vocês acham melhor que nós podemos fazer? Faço melhor. A única coisa que eu pedi é que levasse para um hospital que tivesse alguém que conhecesse da doença dele. E eu me lembro que o médico falou assim, já diagnosticamos a doença, só precisamos mantê-lo vivo. Falei, opa, então tá bom, ótimo. E trouxemos ele para o Hospital São José. E ali falei, agora pronto, vai entrar com toda a medicação, só ir para o monte para glorificar a Deus. Irmãos, nossa, eu não tinha noção do que viria à frente. Entubaram o Wendel. E um belo dia, uma noite, quando eu cheguei, olhei, eu vi a perna do Wendel dessa grossura. Falei, Jesus, uma trombose. Ele tomando aquela injeção na barriga direto. E eu comecei a fazer campanha no monte. Subi um monte, fiz um propósito com Deus e comecei a fazer minhas campanhas no monte, pastor. Subia, fazia lá meus 7 dias, fiz 1, fiz 2. E um dia eu cheguei, os rins pararam e ele começou a dialisar. E aquela sonda ficou vermelha, só sangue. Falei, meu Deus, que prova. Mas uma coisa, irmãos, eu não perdi nem um minuto, nem um segundo, a minha fé. Essa não. Essa eu não perdi. E a cada momento de dificuldade, a minha fé aumentava. Eu subi o monte muitas das vezes parecendo uma cana que passou no moinho 100 vezes, quase virando pó. Mas quando eu descia fortalecido. Eu descia um gigante. Eu descia grande. Eu descia assim, com a força de Deus. E foi se passando os dias. Eu me lembro que nós íamos fazer um evento do PG, antiga oficina G3. E eu falei assim, olha, cancela, não vamos fazer não. E eu me lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Marcelo, tudo que o inimigo quer é envergonhar o nosso Deus. Faz esse evento. Eu falei assim, vamos fazer o evento. Irmãos, esquece, eu estava estraçalhado, estava acabado. E eu me lembro que falaram para mim assim, Marcelo, não pesquisa sobre essa doença não. Aí você sabe como é, não faz, aí tu vai fazer. E eu fiz uma pesquisa. Quando eu olhei, essa doença deixa cego, surdo, renal crônico. Essa doença é horrível. Ela estoura a pele, ela come. Essa doença é avassaladora. E eu me lembro que a minha caminhada, as lutas ali, eu sempre olhava para o meu filho e profetizava sempre coisas boas. E falo para você, Isabel, eu sempre falava para ele, todas as vezes que o inimigo quer a esperança acabar, feche seus olhos, clame aquele que tudo pode. Nós cantávamos 2 hinos para ele, sempre, ele em coma, garoto muito inteligente. E um dia ele pegou e escreveu para mim, essa eu não vou passar. Era um coma induzido. Ele escreveu,
essa eu não vou passar. E eu falei: Senhor, essa é a última campanha que eu faço. É difícil, mas ver o meu filho sofrendo do jeito que eu vi, nossa, como doía, como me massacrava. E eu me lembro que em um certo momento tinha uma médica lá, uma doutora, que ela, Deus me perdoe, que ela não era usada por Deus não, que ela só chegava perto de mim e falava assim: ó, seu filho é só um milagre para esse garoto. Eu falei: então o milagre virá, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. E eu me lembro que no dia do evento, pastor, foi o dia que o Wendel teve uma isquemia cerebral. E o meu pai me ligou e falou assim: filho, o Wendel não está enxergando mais. E eu tinha feito a pesquisa. Eu falei: ai Jesus, agora só falta meu filho ficar cego. Mas a minha fé é inabalável, firme. E eu me lembro quando a mãe dele me chamou e falou assim: acabou. Eu falei: acabou o quê? Acabou tudo. Ele ficava dentro de uma sala pequena, isolado, no CTI. E ela falou assim: mandaram trazer a irmã e quem ele gosta. Acabou tudo. Falei: não, agora começa o milagre. Agora é o milagre de Deus. O médico dos médicos vai operar o impossível na vida dele. Eu olhei o dia, meu filho, ele só não sangrava pelo olho e pela boca. Ele sangrava por tudo quanto é lugar do seu corpo: braço, perna, nariz, ouvido. E é difícil, mas eu orei e falei: Senhor, ele não é meu, ele é seu. Eu não aguento mais ver o meu filho sofrendo. Tu és pai e eu também sou. E eu te clamo, Senhor, se for para continuar sofrendo desse jeito, ele é seu, ele não é meu. Mas com fé de que Deus ia operar o milagre. E na minha última campanha, eu falei: eu não faço mais campanha, essa é a última. E eu falei: vai ser dia 15 de julho. E eu me lembro que estava no monte, dias antes do dia 15. E de repente eu acabei de fazer minha oração, e Deus me colocou assim um irmão, para que eu pedisse esse irmão que orasse pelo Wendel. E eu fui até ele e falei: irmão, Deus tocou no meu coração para eu te pedir para que tu ore pelo meu filho. Ele: vamos orar junto. Começamos a orar e terminamos ali. Ele não me conhecia, e começamos a conversar. E de repente o irmão chegou, o outro, começou a conversar com ele, os dois se conheciam. Ele estendeu a mão e falou assim: dia 15 Deus vai te dar a sua resposta. E eu me lembro que eu orava tanto a Deus. Julho normalmente é frio, né? E eu falei: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero muita chuva nesse dia. Eu quero muita chuva nesse dia. E no dia 15, ali estava eu, no dia muito chuvoso, um dia muito frio, no Monte do Pilar. E eu lembro que eu clamava a Deus e falava: Senhor, eu quero mais chuva. Irmãos, e chovia. E eu falava: Senhor, eu quero mais chuva. E chovia. E eu me lembro que eu passei a madrugada ali, orando, clamando ao Senhor, pedindo. Irmãos, no dia seguinte,
O Wendel saiu do tubo. No dia seguinte, o Wendel saiu do tubo. E eu me lembro, quando falaram, nós vamos desentubá-lo, aquela sonda já não era mais vermelha, era amarela. Os rins voltaram a funcionar. Ou seja, tudo estava voltando ao normal. E eu me lembro que o médico chegou e falou assim: olha, você precisa comprar uma meia para ele. Eu, tá bom. Comprei a meia e falei: quanto tempo o Wendel vai ter que usar essa meia? O resto da vida. Sabe quanto tempo o Wendel usou essa meia? Um mês. Irmãos, às vezes nós murmuramos tanto da vida, reclamamos tanto da vida, tanto. Conforme o Fabiano falou, vocês devem ter um problema de vocês. Todo mundo aqui tem problema. Eu sou um homem que uma vez eu falei para uma pessoa que eu nunca tive uma derrota na minha vida. E essa pessoa falou que a soberba bate o homem. E eu falei: você não esperou eu falar? Eu nunca tive uma derrota aos olhos daquilo que eu clamo e peço, porque eu sei que Deus tem o melhor guardado para mim. Aos olhos do homem, diversas derrotas, mas aos olhos de Deus, sempre vitória, porque eu sei que o meu tempo é diferente do tempo dele. Pena que o Wendel não pode estar aqui, porque vocês vão ver o que Deus fez. Esse aqui é o Wendel, 22 anos. Sabe qual é a única sequela que o Wendel tem? Uma perna mais grossa que a outra. O Wendel nada, joga bola, o Wendel estuda, o Wendel faz tudo na vida, tudo normal, tudo, irmãos, tudo normal, tudo que vocês fazem, que eu faço, ele faz. E é muito importante nós estarmos orando e clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Irmãos, não murmure, agradeça. Eu sempre falo para as pessoas, pastor, que tem o hábito de murmurar. Eu gosto de falar do que eu sou. Eu falo que o crente tem um grande defeito: dobra o joelho, clama demais, mas age pouco, muitas das vezes. Precisamos agir. Não adiantava nada eu ficar lá no monte, orando, se eu não usasse aquele que ele capacitou para realmente fazer a sua parte e trazer o Wendel a sua cura. Não tenho dúvida que todos eles foram usados por Deus e guiados por Deus para fazer isso. E cada pessoa que tem o seu problema, dobre o joelho, encare o problema, vá para a batalha, para a luta, que eu tenho certeza que Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Eu não tenho dúvida. E para aqueles que têm dúvida do que eu estou falando aqui, vocês imaginem que quantos bilionários, eu estou falando de milionário, bilionários trocaria de lugar com vocês para ter o problema que vocês têm, de repente de saúde, para ter o problema que vocês têm de repente familiar, para ter o problema que vocês têm de repente economicamente, para poder ter o que você tem de problema. Alguns vão falar assim: esse cara é louco. Sou louco não. Eu sei o que eu estou falando. Porque quando meu filho esteve ali, eu pedi para que Deus levasse meu mandato, levasse os meus bens, me trocasse de lugar com ele. Sendo um presente que Deus iria me dar, se fizesse isso também. Mas Deus foi generoso. Lembra de um corredor chamado Michael Schumacher? Você sabe como ele está hoje? Vegetando em cima de uma cama. Vegetando em cima de uma cama. O que hoje a família dele daria para que ele pudesse vir para a igreja com o seu problema? Pense, o que eles dariam para poder vir aqui para a igreja com o problema que vocês têm?
Irmãos, não murmure, agradeça. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Deus é justo. Às vezes queremos colocar a culpa em Deus, ao invés de trazermos para a gente a responsabilidade e achar que Deus tem que fazer tudo para a gente. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade ímpar, pastor, na minha vida. Eu fiz esse propósito com Deus no monte, de que todas as vezes que eu tivesse a oportunidade, fosse me dada a oportunidade na igreja ou qualquer outro lugar, para que eu pudesse falar desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Eu encerro falando para você, Isabelle, confie em Deus, faça um propósito com Deus. Deus pode e opera milagres. E eu profetizo na sua vida, Amém. que o milagre está já em você. A cura já está em você. Que Deus te abençoe. A sua mãe, muita força, porque eu sei o quanto dói. Parece que um caminhão passa no seu peito. Eu estou à disposição. Você está nas minhas orações a partir de hoje. Eu vou orar com muito amor, com muito fervor, porque eu sei o que seus familiares e o que você está passando. Mas Deus, como Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. E você, se Deus quiser, vai vir aqui dar o testemunho do que Deus fez na sua vida.